Cafés e Insights aqui para vocês. Tudo bem? Sempre com muita novidade e tudo aquilo que você precisa ouvir, entender e saber. Seguindo essa linha, hoje estamos aqui com a Nath Camargo. Quem é a Nath Camargo? Vamos conhecê-la? Nath, seja muito bem-vinda aqui no Cafés e Insights e obrigada. Boa tarde, Suzy. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né? Estar de frente de uma mulher extraordinária como você. Muito obrigada. Agradeço pelo convite. E vamos falar do que é importante, né? Então, para começar, quem é a Nath em nível profissional? O que a Nath faz, Nath? Conta para nós aqui um pouquinho da Nath, desde quando você começou. Vou fazer um breve relato, um briefing, né? Faz um resumo. Bom, a minha primeira profissão foi a educação física. Tá. Então, eu venho da área da saúde, sempre amei cuidar de pessoas. Então, dentro da educação física, eu me dediquei por mais de 20 anos cuidando de pessoas. Ok. Os últimos 8 anos foram dentro da gestão do esporte, na segunda maior unidade do SESI, do estado de São Paulo. Que está aqui em Votorantim. E lá eu fazia toda uma gestão de qualidade de vida dentro da indústria. Também voltado a cuidar de pessoas. E foi quando eu entendi que tudo na vida a gente precisa entender da mente. Eu já entendia muito do corpo, sempre gostei muito da saúde, mas entender a mente de um outro ponto de vista foi a minha grande curiosidade. E foi aí então, que eu fui estudar esse lado da terapia holística, que é a medicina bioenergética. Perfeito. Então, vamos lá. Medicina bioenergética, o que seria? A medicina bioenergética, ela é uma técnica, né? Que ela existe há mais de 45 anos. Certo. Uma técnica que foi criada nos Estados Unidos pelo Dr. Motter. Hoje existe um instituto dele lá. Né? Então, ao contrário do que muitas pessoas dizem, né? Algo novo, eu nunca vi. Né? Não é tão novo assim, não é nada recente, ela já existe. E no Brasil, ela está, acredito que há uns 12 anos, mais ou menos, 12 ou 13 anos já. Quem trouxe essa técnica para o Brasil foi o Fernando Reis, que é o responsável da Bem School, escola qual eu estudei. Né, todos os módulos da medicina bioenergética. Né? São várias técnicas. São várias técnicas e a gente entende que o corpo ele é integral. Então, com as técnicas da medicina bioenergética, eu não trato uma condição física específica. Eu trato o corpo. Porque no corpo nós temos a função pronta de se autocurar e se autorregular. Eu gosto de usar muito um exemplo, quando a gente corta, sabe o dedo com a sulfite? Ai, é insuportável aquilo. Não é legal? Porque todo mundo lembra. Ai. Aquele cortinho que parece não que é? ele não cura nunca. Aquela arde. Não é? E aí, só que assim, ele arde, ele dói, porém a gente deixa ali. Esquece, é na hora. Não é? Nossa, que bobeira. Aí pronto. depois, quando você vê, 2 dias depois... Às vezes nem 2 dias. Né? Nem isso. Já cicatrizou. Então, o corpo, para qualquer outra condição física, ele age dessa mesma forma. Interessante. Então, a cura não é quem aplica a técnica que faz, não é a técnica. A cura está dentro do corpo. O que nós fazemos é operar, né? É ativar, né, o seu corpo para que ele se autocure e se autorregule. Só um minutinho. Gente, vocês prestaram atenção nesse pequeno comentário da Nath, que ao mesmo tempo é grandioso? Autocura. Então, quer dizer, ela foi clara. Não é a pessoa que aplica a técnica, é você. Gente, entenda isso, que na vida tudo depende da gente. Você come quando você não tem vontade? Não. Você bebe água quando você... Não. Só vai acontecer quando você quer. Continua, Nath. Perfeito. E esse gancho, pegando o seu gancho, é exatamente isso, a nossa autorresponsabilidade.
né? Nós dizemos que dentro desse processo de autocura, eu sou 100% responsável pela minha cura. É diferente, por exemplo, de eu tomar um remédio e esperar o remédio me curar. Eu vou ao encontro dessa cura. Porque isso já seria a medicina tradicional. A medicina tradicional é a cura passiva. Cura passiva, ok. Isso, e a medicina bioenergética é a cura ativa. Então, nós temos algumas premissas, acho Lógico. que eu posso dizer assim. Certo. Então, dentro de uma consulta, eu vou avaliar quanto você está bebendo de água, como está a sua alimentação, como está a sua prática de atividade física. Porque, vamos lá, se o corpo tem... Ele precisa estar legal também, né? Perfeito. É sobre isso. Então, e como estão os meus pensamentos? Uau! Você entende? Porque assim, a gente vai avaliando, bebe água, como que tá o intestino, se alimenta bem, faz atividade física, beleza, eu faço tudo lindo e maravilhoso. Eu já atendi pessoas que bebe água, treina, suplementa, faz tudo direitinho, mas não tem controle dos pensamentos. Uau! E aí essa questão, ela desclassifica toda a outra. Então, quer dizer, ela gera, vamos supor, se você não consegue, que não é fácil, você controlar os seus pensamentos, pensou, você tem que dar um jeito e aliviar aquela história, então, ele acaba, se é um pensamento negativo, ele te trará tristeza, mágoa, desconforto, desequilíbrio, acredito eu. Sim. Um professor, Bruce Lipton, que a gente chama que é o pai da epigenética, né? Então, ele desconstruiu muitas coisas dentro da ciência quando ele vem com a descoberta de que o ambiente molda as nossas células. Uau! O ambiente. O ambiente. Então, existe um livro que se chama A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Eu aconselho que todo ser humano leia esse livro. Repete para nós, biologia. A Biologia da Crença. Tá. Que ele explica toda a questão da epigenética, porque comprovadamente existem pessoas que foram adotadas e por conviverem com aquela família adquiriram as doenças genéticas. Olha que loucura. Mas será que é genético mesmo? Ou será que são os costumes? Os pensamentos? As dores sistêmicas? Olha que loucura, é verdade. É profundo, né? Bem profundo. É muito profundo. Então, o ambiente, ele é capaz de nos moldar. E isso é muito simples. Quantas vezes você já teve do lado de pessoas super alto astral, com uma conversa boa, você não ficou bem? Sim. E quando você está ao contrário? Ou às vezes até às vezes você entra em algum lugar, você já sente. Nossa, gente, não tá legal. E o não tá legal, aonde que você sente? No corpo. Vem o pensamento, mas é tão rápido, né? E a gente fala, às vezes as pessoas falam, mas é tão difícil de entender esse trem que você faz aí. Esse trem é bom. Mineira, será? Tem um pezinho lá, tá? Meu avô era mineiro. Mas eu falo, gente, sabe o que é? É que é simples que assusta. Se a gente parar pra pensar... O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. É incrível como é tão simples, eu acho que por ser tão simples, Sim. as pessoas questionam. Porque parece que tem que ter... Gente, é assim, ó. Outro dia eu escutei um cara, pena que eu não me recordo o nome dele. E ele dizia assim, quem disse para você que para você ter dinheiro, estou falando de prosperidade agora, você tem que trabalhar que nem um doido. Se fosse assim, todas essas pessoas, gente, que acordam 4 horas da manhã, pegam não sei quantas condições, tá tudo milionário, porque são pessoas extremamente batalhadoras. O brasileiro é batalhador. Ô nação que eu nunca vi. Brasileiro é trabalhador. Então, assim, todo mundo seria.
E não é bem assim que funciona. Ou melhor, não é assim que funciona. Porque são crenças. E as crenças estão no nosso corpo também. Sim. Né? E isso que você falou, Suzy, eu acho que é o número 2 das buscas dentro do consultório. Prosperidade. Desconstruir essas crenças de prosperidade. O dinheiro é sujo. Menina, você acha que o dinheiro dá em árvore? Quem nunca ouviu isso? Eu ouvi algo similar. Ó, você tem que trabalhar duro. Ok. Sorry. Isso é. Não, você tem que trabalhar muito, tem que ralar muito para ganhar dinheiro. Deus ajuda quem cedo madruga. Por isso que eu acabei de falar, tá cheio de gente milionária, hein? Você entende? Por mais que isso não seja verdade, quando dentro de um ambiente eu ouço aquilo, muitas vezes se torna verdadeiro para mim. E não é só isso. E o interessante que você fez esse comentário, Nath, por quê? Quando a pessoa... Vamos lá, é muito fácil... Agora eu estou me colocando no lugar de o ser humano no contexto geral. É muito fácil falar quando você não vive essa realidade, né? Então a pessoa fala assim: tá, tô cheia de conta para pagar, tô com meu nome sujo, tô cheio de problema, e você vem com essas histórias, Suzy, de técnica, mas assim, se você não mudar, como é que você sabe? Como é que você entenderá se isso fará diferença? Tem que fazer, né? É isso. É o que eu te falei. Hoje no consultório, eu acho que o número 2 das grandes procuras. Quase o 1 já. Mas... quase o 1 já. Quase o 1, porque já, né? Porém, de uma forma geral, né? Das palestras que eu dou, do todo o trabalho que eu desenvolvo, no paralelo com o consultório, é 100%. É unânime esse olhar para o dinheiro, as dívidas. Então, assim, você acha mesmo que se você resolver um problema financeiro dessa pessoa com dinheiro, ela vai sair do buraco? Não. Porque se está dentro, não tem como. E isso, muitas vezes, é uma dívida emocional. Pode ser uma culpa. Olha que louco, né? Então, as pessoas falam assim: Nath, pelo amor de Deus, me explica esse trem aí que você faz. Os 2 trem, eu já tô no 3, 4, né? sei lá. Esse café aqui falando em trem bom é bom demais. Okay. E é real, viu, gente? Tá tomando mesmo, né? O que acontece? É uma dívida emocional. São pessoas que muitas vezes carregam culpas dentro dela. E muitas vezes essas pessoas, elas ganham dinheiro e elas sentem culpa por ganhar dinheiro. Eu já vi isso, cara. Porque às vezes ela é a primeira na família que prosperou, e aí ela se sente culpada porque inconscientemente ela quer pertencer às pessoas que vieram atrás dela, que então não fizeram dinheiro. Ela se sente diferente. E aí ela não se sente pertencente. Exato. Entende? Né? Então, olha que complexo. Então, quando a gente olha para uma medicina que enxerga o corpo de uma forma integral, eu olho para essas questões também que precisam ser curadas. E muitas vezes, essas questões, elas vão levar ao físico. Ela começa aqui, numa emoção, né? Então, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família que fiz muito dinheiro. Eu entro num conflito emocional e mental com relação a isso. Eu vou dar um jeito de eu perder todo esse dinheiro para eu continuar sendo leal aos meus antepassados, as pessoas que estaram atrás, e para me manter igual. Só que muitas vezes a minha cabeça não dá conta disso e vai dar o quê? Vai dar um infarto. Vai dar um problema na coluna. Então, vamos lá. Primeiro começa no emocional, depois traz para o físico. 100%. 100% das doenças físicas, ela vem de uma questão emocional que não foi tratada, que não foi olhada. Aí eu farei uma pergunta, Nath, porque eu acho muito interessante isso. E eu sei porque algumas pessoas até já pediram para eu perguntar isso. Não é... Veja a minha colocação.
terceirizar culpa, jogando tudo porque foi meu pai, foi meu avô, foi meu bisavô, foi meu tataravô, então a culpa é deles. Isso não é meio... Então, vamos lá. Nem sempre os seus conflitos emocionais, eles fazem parte da sua linha sistêmica. Perfeito. Primeira coisa que eu falo para um paciente na primeira consulta, você é responsável, você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Perfeito, Tá? concordo. Uma emoção, vamos lá, eu briguei com você, tive uma discussão com você, brigamos feio. Sabe aquela raiva, aquela coisa? Sei, sei. 24 horas no meu corpo, apenas. Passou, amanhã passou. Tá. Se tu ficar com aquela coisa remoendo... História da sua cabeça. Eu nunca vou me esquecer. Unha. Ainda bem que eu sou de leve. A nossa mente, ela é especialista em criar história. Ela é especialista. Ela é craque. Eu nunca vou esquecer a minha primeira consulta, quando eu fui pra terapia. E aí eu cheguei lá e eu falei, você não acredita. minha A vítima. Oh, Né? Deus! A vítima. Não, você não imagina o que fizeram comigo. O que fizer? A terceirizou, Né? É o outro. É o outro, claro que é o outro. E aí, um terapeuta que depois foi meu amigo, meu professor, hoje é meu compadre, e ele disse assim, tá bom, agora você vai parar de contar essa história e nós vamos se tratar, tá bom? Já terminou Chega! o drama. Pronto, acabou. Novela mexicana. Né? Parou. E esse é um dos lugares, Suzy, o qual faz que as pessoas não se curem. Ela fica na cadeira de vítima. Ela fica na cadeira de vítima. E aí Que existe... é melhor, de repente. é confortável, né? E aí existe uma triangulação que não permite que a pessoa cresça, se cure e expanda. Que é a vítima. A vítima, ela vai, em algum momento, querer salvar a humanidade, tá? Ela sofreu e ela fala, não, agora eu vou ajudar as pessoas. E ela quer salvar todo mundo, menos a ela mesma. Aí ela passa a querer ser salvadora. Só que a salvadora um dia cansa de ser salvadora. E aí ela vai lá e desce pro lugar da agressora. Porque eu ajudei todo mundo. Porque eu fiz tudo pra todo mundo. E ninguém me olha, e ninguém me vê. Tá? Gente, ó, isso aí que ela falou, um monte de gente faz isso. Todo mundo fica nessa triangulação, tá? Salvadora, vítima, agressora. Nesse lugar que muitas vezes inconscientemente você fica ali triangulando, você não consegue se curar, você não consegue expandir nem se livrar de bloqueios. Então, isso é sempre uma coisa que eu levo para os pacientes dentro do consultório. Vamos lá, onde que você está agora? Porque nesse... mas minha vida não vai para frente. Então, num desses lugares você está. Olha, em algum... Você está em nenhum momento em um momento desse você está. Olha. Interessante, né? É muito bom, né? Muito. E, gente, agora eu farei um comentário assim. A Nath, ela disse, Suzy, quando eu chegar no estúdio, eu farei uma técnica com você. Eu falei, tá bom, ok. Eu não falei nada, tá, gente? Ela falou, Suzy, se você tiver alguma dor, que ela até brincou, que eles falam que é um balanceamento emergencial. Tiro de canhão. Tipo assim, faz e tu melhora. Então, assim, tu tá com dor de cabeça, uma dor de estômago, sei lá. Ok, beleza. Realmente eu não estava sentindo nada. Nada. Nem dor de cabeça, nem nada. Só que no momento que ela mexeu nesse ponto que me deu uma... Sabe quando tu tem aquela tensão, quando a pessoa mexe, você sente aquela dor? Ela não falou nada e eu fiquei quieta. Eu não falei que eu estava com dor. Na hora que ela mexeu. Aí ela foi na última vez que ela mexeu, depois de algumas técnicas. Gente, acho que foram nem 10 minutos, nem 10. A dor sumiu. Eu não falei nada. Tô falando agora, nem ela sabia disso. Tô falando, sumiu a dor. Então eu fiquei bem quietinha. Porque assim, Suzy vai meio São Tomé. Não é. Para que eu passe para vocês a verdade, eu preciso sentir.
como que eu vou dizer que é verdade ou não, se eu não sei? Então, realmente, isto aconteceu comigo. Agora, as próximas, depois eu vou contando, porque tem... Depois eu farei outra, né? Então. Tem que ser uma completona, né? Agora, é extremamente interessante, Nath, esse é um desequilíbrio energético, né? Porque a pessoa, o corpo é energia. Então, você coloca o pensamento, aí você faz tudo isso e as emoções, os sentimentos, os pensamentos, não sei se eu posso colocar como negativos, eles acabam com a gente. Então, não sendo repetitiva, só para que as pessoas escutem, esses pensamentos acabam conosco, não só em nível espiritual, mental, como físico, né? Existe um dado da Organização Mundial da Saúde que aponta que até 2030, a cada 10 pessoas, 7 estarão em depressão. É um número assustador. Assustador. É um número assustador. Porém, Suzy, diante de todos os atendimentos que eu venho fazendo ao longo desses anos, de tudo que eu venho estudado, né, e em todos os ambientes os quais eu presto serviços, eu tenho observado que não vai chegar em 2030. Você acha que é antes disso? Bem antes disso. Nós já estamos. A humanidade, e isso é mundial, a humanidade está à beira de um colapso. E nunca se falou tanto em saúde mental como hoje, entendendo o quê? Esse apelo. Porque as pessoas realmente, no decorrer de tantos anos, olharam para o corpo, olharam para a alimentação, olharam para uma série de coisas, mas se esqueceram um pouco. Porque antigamente, falava de saúde mental, o que você pensava? É doida. É doido. Nós que é no psicólogo, então... Nossa! Interno. Eu sou do interior, né? Sou da cidade de Piedade, aqui do lado de Sorocaba. Eu lembro de uma psicóloga fulana de tal, e a gente era caminho da escola. Todo mundo atravessava a rua. Não, a gente descia da escola, se a gente via um carro parado assim na frente, a gente falava, ai, quem será que vai descer lá? Coitada da pessoa. Né? Gente, eu passo em terapia hoje pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Mas é interessante que você tocou num assunto que Chico Xavier disse, ele contava N história, aquele homem é maravilhoso, e ele disse numa entrevista que eu vi dele, eu nem lembro quando foi essa entrevista dele, que ele mencionou que muitos anos atrás, existiam pessoas que eram internadas em hospícios por serem consideradas loucas e não eram. Elas não eram loucas. Elas tinham problemas espirituais. Sim. E denominava-se como louco, né? E muitas vezes espirituais e emocionais. Sim. Que as pessoas não sabiam detectar. Não sabiam lidar com isso, gente. Lógico. Então, assim, eu vejo pessoas hoje, né? Já cheguei a tratar pessoas que, de primeira, eu já entendi a questão emocional. Mas aí tem uma série de coisas ao redor disso, que a gente tem que observar, que a gente tem que ter cuidado, né? A nossa técnica, o nosso tratamento vai sempre ser associado, vai sempre potencializar o trabalho já feito, né? Por psiquiatras, por médicos. A gente sempre vai ajudar no processo. É isso que é legal. A gente nunca substitui um pelo outro. Perfeito, eu ia até tocar nesse assunto. Vocês agregam aos tratamentos já existentes. 100% das vezes. Nós agregamos. Então, todo o trabalho que o médico faria, sei lá, no decorrer de 1 ano, a gente ajuda ele a acelerar esse processo. Porque a técnica, ela ajuda no acelerar o processo de cura. Porque uma vez que eu estou fazendo tratamento para uma questão, uma condição física, e eu estou deixando o meu corpo preparado para se curar, você concorda que vai ser mais rápido? Sim, não tenha dúvida. Um outro fator que nós conversamos foi sobre
doenças autoimunes. O que seria a doença na autoimune? Aquela que eu faço essa colocação, que em vez do corpo se proteger, ele cria uma guerra interna. É mais ou menos Sim. isso, né? De uma forma leve para as pessoas entenderem. Sim. Então, em vez de nós, tudo nosso nos proteger, Aham. ele atrapalha. Sim. Né? O que você fala dessa técnica para doença? Perfeita essa colocação. Uma vez que eu vou lá e começo a trazer paz para a guerra, o corpo faz. Tá, e como que você traz a paz? Vamos lá. Dentro das técnicas, então a gente, né, dentro do consultório, a gente vai fazer uma avaliação. Eu já tratei vários casos com sucesso de doenças autoimunes, né? E quando a gente vai realizando os balanceamentos que a gente chama e vai trazendo, colocando o corpo em cura, colocando o corpo em equilíbrio, ele por si só, ele vai se curando. E é um movimento lindo de acompanhar. Eu tive uma paciente que tinha uma artrite reumatoide, assim, de um nível bem, bem alto. E, para você ter uma ideia, ela não conseguia abrir uma latinha de um refrigerante. Ela acordava e ficava 40 minutos na cama para ela conseguir se mexer. E uma jovem, tá? De 39 anos. Eu considero jovem. Oh, como não? É? Jovem. E fizemos o tratamento e foi um sucesso, porque eu nunca vou esquecer. Porque ela me mandou uma mensagem falando que abriu. Ai, que bonitinha. Ela falou, porque a gente sempre faz algumas orientações, né? Lógico. Então, toma uma aguinha com limão. Por que uma água com limão? Não é para emagrecer, gente. Um corpo, se fala muito dos alcalinos, certo, né? Certo. Então, o que é um corpo alcalino? É um corpo com uma boa oxigenação. Tá? E é um corpo que vai me ajudar no processo da cura. Então, quanto mais eu manter meu corpo alcalino, mais eu tô curada. Então, mais eu vou acelerar o processo. Você aconselha, vamos lá agora pegar uma dica da Nath aqui, que tomar um copinho com um limãozinho por dia tá legal. Muito bom, vai te ajudar o quê? Ai, o limão é alcalino, emagrece. Nada disso, gente. Não, ninguém tá falando de emagrecer. Ele melhora a nossa energia, tá? E ele vai estimular as nossas células a produzir resíduos alcalinos. Não que o produto seja alcalino em si, mas o que vai estimular as nossas células a produzirem os resíduos alcalinos. E é o que a gente precisa, porque é o corpo que faz. Né? Então, eu me lembro que ela falou, eu espremi o limão! É maravilhoso. Você vê que gente, coisa, não coisa tem, simples. Né? Para muita gente, para ela era falou, uma dificuldade. Eu consegui amarrar o tênis. Olha, porque que ela não tinha essa flexibilidade. Então, o que acontece? Eu vou lá, eu acesso os pontos certos, com a respiração certa. Como você viu, a gente sempre trabalha a respiração, tá? E aí o corpo faz o que ele acha que tem que ser feito. Uau! Como até eu brinquei com a Nath, o corpo fala, o corpo vai para onde, fala o quê? Porque as pessoas têm que entender o poder disso. Sim. Ou melhor, o poder que cada um tem. O poder que cada um tem. Eu farei aqui aproveitando o gancho da Nath com essas explicações dela, que são maravilhosas. Eu li um negócio muito interessante, eu passarei para vocês, que assim, analogia do espelho. Então, eu vou te explicar o que é isso. Quando tu te coloca na frente do espelho, o que tu vê? A tua imagem. Ele não muda. O espelho, não muda a tua imagem. Ele não muda a cor. Ele reflete exatamente o que ele vê. O que está na frente dele, independente do que seja. Ele só vai refletir aquilo, ele não muda, não tem como ele mudar nada. Eu estou lendo aqui para não falar nenhuma bobeira para vocês. Ele não julga, ele não interfere, ele não escolhe, ele não condena.
ele só reflete. Presta atenção nisso. Agora, olha o mais interessante. Quando você quer acessar tudo aquilo que você deseja, qual que é o primeiro passo? Você sair daquela situação de vitimismo, que nós já falamos aqui. Assumir as suas responsabilidades, que nós também já falamos aqui. E aí vem a transformação. Aí sabe o que você faz? Voltando à história do espelho, você vai na frente do espelho, puxa vida, não estou gostando do meu óculos. Aí você vai, você tira o óculos, tudo na frente do espelho. Ah, não, mas será que o cabelo tá legal? Aí você faz assim, ó. Aí você mudou o cabelo. O que você fez? Você mudou toda a sua aparência, você transformou tudo. Mas quem que fez isso? Foi tu. Foi você que tomou a atitude de mudar, de transformar. Não foi o espelho. Foi você. Então, tudo, gente, tudo depende da gente. Por isso que ela menciona a autocura. Tudo depende da gente. Eu achei isso maravilhoso quando eu li e eu quis passar para vocês, porque isso é tão simples de identificar. Se você vai lá, coloca uma maquiagem, é outra pessoa. Faz isso por dentro. Se você mudar o dentro, fora muda. Estou errada? Perfeito. Eu costumo dizer assim, quando os pacientes chegam lá, eu falo assim, vamos pegar o caminho de volta para casa? Olha aí. Entende? É o caminho de volta para casa. Porque realmente muitas pessoas passam por N situações, né? Quem somos nós para julgar as dores, os problemas, né? E todo mundo tem, né? Só que quando eu faço o caminho de volta para casa, eu passo a me posicionar. E para eu me posicionar, eu saio da vítima. Eu paro de querer ser salvadora. É a historinha do avião. Quando, né? Em casos de emergência, a máscara primeiro em você. Então, bora lá. Salve-se a si mesmo. Então, primeiro eu olho para mim, depois eu entrego. Mas essa triangulação que você falou, eu achei perfeita. Eu achei perfeito, porque é bem isso. Você faz, você depois se culpa e depois você cobra. É isso. Né? E, geralmente, as pessoas que passam por essa triangulação são pessoas que entregam sempre muito, entregam o que não tem, muitas vezes, elas geram ingratidão. Então, imagina só. Ai, toda semana eu tô lá no seu podcast. Eu dou. Entrego tudo pra você. Aí um dia eu falo, ai, Suzy, será que você podia fazer tal coisa pra mim? Você fala, puxa vida, Nath, hoje eu não posso. Nossa! Eu fiz tudo isso! Entende? Gera ingratidão pra você mesma. É uma cobrança sem... Né? É muito inconsciente isso. E é uma baita de uma sacanagem do egoísmo, né? Entende? Então, equilíbrio é tudo. E essa é a nossa proposta. Colocar o corpo em equilíbrio. Quando eu faço o caminho de volta para casa, que é o que você está falando, é interno. Esse processo é interno. Fora, só reverbera o que está dentro. É o que você falou. O espelho só mostra quem eu sou. A partir do momento que eu começo a me equilibrar, que eu sei quem eu sou, que eu começo a me posicionar, aí eu não vou deixar mais ninguém vir fazer sujeira na minha sala. Perfeito. Não é? Perfeito. Sai daqui. Na minha sala ninguém entra fazer bagunça, não. E não é aquela coisa, nossa, como você é ruim. Não. Não. Isso é o meu espaço. É o meu espaço. É o meu espaço. E o que acontece? As pessoas, na ânsia de buscarem amor, de serem amadas, de serem vistas, porque isso são detalhes das nossas emoções que precisam ser curadas, porque geralmente isso está lá na nossa primeira infância. Quem nunca foi rejeitado? Quem nunca foi... Nossa, gente, se não for é? levar por esse lado... se não gente, é pai, é mãe, é namorado, quem é se sentiu vizinho, abandonado, rejeitado, lá, injustiça, todo mundo.
Entendeu? Na escola. Total! Vamos olhar para isso e vamos curar isso ao invés de eu entregar tudo para algo ou para alguém. Isso muitas vezes pode ser no trabalho. Hoje a gente está aí com um número elevadíssimo de burnout. Muito elevado. Né? E assim, eu falo, gente, burnout não é só quem não aguenta mais trabalhar, não é só quem não aguenta mais estar em determinado lugar, porque não gosta do que faz, porque está infeliz. Muito pelo contrário. Às vezes a pessoa ama tanto o trabalho dela que ela joga todas as energias dela ali, tudo, e ela foca só naquilo. Ou, às Ela vezes, nem sente que tá doente. ou até o contrário, ela tem algum problema, ela acaba jogando tudo no trabalho para esquecer aquilo, E você transfere. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu fui procurar me tratar. Olha que loucura. Eu vivi um processo de um divórcio super dolorido, e qual que não é, né? Querendo ou Né? não é? Não, divórcio. Você sabe que são uma curiosidade. As 3 maiores dificuldades da pessoa se reerguer. É um divórcio, uma falência e um luto. Gente, ela prestou atenção, falência e luto são coisas distintas. São coisas distintas. É assim, Nath, tem muita coisa para falar. E não dá, porque senão nós ficaremos aqui 3 horas. É, né? 3 não, acho que dá para mais. Então, hoje, pela sua primeira vez aqui, adorei você, adorei a tua facilidade de passar isso para as pessoas, porque as pessoas precisam entender. Porque é muito fácil, sabe, Nath? Ah, não, porque é assim, essa. Gente, explica. Porque não é todo mundo que consegue entender. Às vezes, para a gente, quem está envolvido é fácil. Sim. Mas para quem não conhece. Exatamente. É como você falou, existe há 40 e poucos anos a técnica. No Brasil, há mais de 12. Mas tem muita gente que não conhece, sabe. que não sabe. E, primeiro, aquela história, como é que eu uso? Como que eu faço? Então, as pessoas não entendem. Então, Nath, hoje, eu só tenho a agradecer muito a sua presença. Espero tê-la novamente conosco para que possamos decupar mais situações, entender um pouco melhor. Mas eu gostaria que você desse uma palavra final. Alguma coisa que você acha importante, que você acha que as pessoas precisam ouvir. Eu acho que a coisa mais importante é a gente entender que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Porque seu marido vive sem você, seus filhos vivem sem você, seu chefe vive sem você. A única pessoa que não vive sem você é você mesma. Uhum. Então, cuidar de si é o maior presente que a gente pode dar para nós mesmos. Porque a gente fala de técnica, a gente fala de ciência, mas a gente não pode esquecer daquele que está lá em cima. E que nos deu a vida para vivermos em abundância. Exato. Perfeito. E se nós não estamos tendo uma vida plena e abundante, essa responsabilidade é nossa. E tá naquele triângulo. E vamos sair de lá, não é? Está naquele triângulo. Então, cuide de você, porque só você pode se dar. Perfeito, Nath. Muito obrigada. Gratidão, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Gente, eu não vou nem falar quantas pessoas estão no triângulo. Eu não sei em que momento do triângulo que eu tô. Eu vou descobrir isso. Mas, assim, vê como é gostoso o que você entender um pouquinho, né? Talvez de uma forma leve de nós passarmos, às vezes até de uma forma mais engraçada, mas é para que as pessoas entendam. Gente, isso não tem a ver com cultura, a pessoa inteligente. Não, tem a ver com aceitar. Porque você pode ser um gênio, mas se você não aceita, não adianta nada. Entende? Como é que aquela pessoa que não tem a cultura que eu tenho, a beleza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquela pessoa aceitou, o outro não.
É simples assim. Quando nós aceitamos que tudo depende da gente, a coisa muda. A coisa muda. A Nath voltará, entendeu? Voltará aqui para falar conosco, bater um papo, esclarecer muitas dúvidas. Deixa eu só voltar um pouquinho para a Nath. Nath, um contato seu, Instagram, alguma coisa, telefone, para que as pessoas falam com você. Vou deixar meu Instagram aqui. Ok. É Nath com Y. Ok. .camargo com 2 Os no final. Tá. _. Ok. Então tá facinho. Tá fácil. Nath com Y. Camargo com 2 Os. Com 2 Os, _. Já sabe. Já tem um caminho aí para você começar a desenvolver. Manda um direct lá e a gente conversa. É isso aí. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por estar aqui novamente. Porque nós, sem vocês, nós precisamos de vocês para passar essas informações maravilhosas. Porque todo mundo que está aqui quer que você cresça, que você evolua e que você seja feliz. Até a próxima, aqui no Cafés e Insights.